no andar da carruagem é muito provável, não podemos afirmar, mas eu não duvidaria que ele já estivesse aí. Com certeza a igreja verá o anticristo. Agora, se ela vai discernir que é ele, aí eu não sei. Muito provavelmente nós vamos ver a movimentação e vamos desconfiar muito. Mas aí vem o arrebatamento. Quando morremos, o nosso corpo vai para debaixo da terra, mas o nosso espírito vai com Deus. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta confessar e crer. Bom, queridos, quem ficar aqui depois do arrebatamento vai passar pelo pior período que a história da humanidade já teve, chamado de a Grande Tribulação. Queridos, o anticristo será um grande líder político mundial e o falso profeta será um aliado religioso, um líder religioso. Gente, o suicídio é uma das perguntas mais difíceis. Eu acredito que se o indivíduo tiver tempo de se arrepender, ele será salvo. Se não, eu acho muito perigoso. Só a palavra porneia, mas também a palavra acartasia, que é traduzida por impureza. Porneia tem a ver com relações sexuais ilícitas. Portanto, na Bíblia, só no casamento a relação sexual é lícita. Teremos o livre-arbítrio, mas nunca mais estaremos em pecado, porque teremos o corpo glorificado como o de Jesus. Claro que não. Todo mundo que chegar nos céus vai ver a Deus. E nós chegaremos lá não porque somos bons, mas porque cremos em Jesus. E Ele é que é bom. Cristão que vive em imoralidade precisa de libertação espiritual ou vergonha na cara, ou as duas coisas? Muitas vezes as duas coisas. Deixa eu explicar por quê. Satanás, ele se aproveita das áreas da nossa vida onde nós já temos uma debilidade. Por exemplo, Judas já roubava da tesouraria de Jesus antes de Satanás entrar em Judas. Judas já tinha uma fraqueza com dinheiro, mas aí lá na frente, na hora da Santa Ceia, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e o induziu a vender Jesus. Mas por que Satanás fez isso? Primeiro ele analisou a vida de Judas e falou assim: ele tem uma fraqueza na área da grana, então é nessa área que eu vou pregar ele. Tanto é que ele vendeu Jesus por dinheiro. Por dinheiro. Satanás, gente, ele não é burro. Ele não vai te oferecer um copo de pinga se cerveja não é o seu fraco. Ele não vai te oferecer pornografia se essa não é a sua fragilidade. Entendeu? Vamos supor que você é uma pessoa carente de elogio, de palavras. Ele vai fazer um menino pornográfico chegar perto de você e falar todas as palavras que você quer ouvir. Ai, você é a mulher da minha vida, você é meu tudo, eu te amo, por você eu largo tudo, aí e tal. Aí você vai pra cama com o cara. Entendeu? Então Satanás te analisa. Eu acho que uma vez que você tem uma dificuldade de imoralidade, Satanás junta com aquilo, aproveita-se disso e te leva para um patamar de imoralidade que nem você na sua tara jamais iria. Ele te leva para uma coisa que você acha que a pessoa nasce e fala assim: eu quero virar garota de programa? Eu tô afim de virar transexual, bissexual, pansexual. Eu tô afim de trair minha mulher. Não, gente, é um processo onde Satanás pega uma fragilidade sua e ele vai aumentando isso e te propondo coisas novas. Essa semana eu fui confrontada pela minha cunhada que diz que existe purgatório. Gente, não existe. Sabe qual é o texto que você pode usar para mostrar para ela que não existe purgatório? Lucas 16:19. Lucas 16:19 conta a história de um cara que morreu e foi para o inferno. História real. Não é uma ilustração de Jesus, não. E conta a história de um cara que morreu e foi para o céu. Aí o cara que está no inferno fala assim: ó Deus, deixa Lázaro me dar um copo d'água. Deus fala assim: ninguém que está aqui pode passar para aí e ninguém que está aí pode passar para cá. Sabe o que esse texto diz? Uma vez que você morreu, para o lugar em que você foi, é o lugar que você vai ficar para sempre. O purgatório é uma mentira para fazer com que as pessoas continuem a viver uma vida de safadeza e depois lá no céu Deus deixa eles purgar os pecados uns tempos lá, para depois... Mentira, gente, não existe purgatório. Eu te prometo
por tudo que é mais sagrado. É mais um dos erros assim chocantes, impressionantes da Igreja Católica, e que eles terão que dar conta a Deus, tá? Porque nessa de purgatório muita gente está confiando, só que quando abrir o olho na eternidade e não ver purgatório, vai ser comido de bicho. E como os reformadores como Lutero chegaram à conclusão que a Igreja Católica estava errada? E como saber se os evangélicos estão certos e não eles? Fácil resposta! Respondeu? Acabou. Simples assim. Gente, o catolicismo é baseado em cima das tradições. Se você pegar esse livro aqui, não tem nenhuma vez a palavra Papa. Não existe nenhuma vez oração a Maria. Não existe nenhuma, nem de longe, fazer imagem. Não existe a palavra purgatório na Bíblia. Não existe infalibilidade papal. Não existe orar para Santo Antônio, São Benedito. Não existe acender vela para as almas. O evangélico só vai para o céu se ele viver a vida dentro desse livro. E o católico, se não se converter e começar a viver o que esse livro diz, não vai dar certo, não. Não vai dar certo nem para o católico, nem para o evangélico. O segredo é seguir a Bíblia, tá? Só que no catolicismo, estou falando aqui com todo amor, o que conta lá não é o que está na Bíblia. A Bíblia é só um amuleto da sorte. O que conta lá é as tradições da igreja. E aí, gente, não tem negócio de tradições de igreja, não. Como deixar que Cristo seja o protagonista na minha vida? Tenho medo dele me mandar fazer coisas difíceis. Ainda não me entreguei de verdade para ele e esse medo me paralisa. Então, na verdade, eu não tenho medo de Jesus me pedir coisas difíceis, não, porque ele já me pediu várias. Eu tenho medo do pecado me pedir coisas difíceis. Você tem que escolher. Ou você vai ter que fazer coisas difíceis para o diabo e para o pecado, ou você vai ter que fazer coisas difíceis para Jesus. Só que quando Cristo te pede para fazer algo difícil, ele te dá a força para fazer. O pecado não. Ele te manda entrar numa roubada, transa com fulano, mas ele não te explica o que vai acontecer depois. Então você dizer que não quer entregar a vida a Cristo porque tem medo das coisas que Jesus vai te pedir, eu acho que você não está sabendo avaliar valores. O lucro-benefício, o custo-benefício de seguir a Cristo é muito maior do que o custo-benefício do pecado. Muito, muito, muito maior. Pastor, se não tivesse tido a reforma protestante, nós seríamos com os católicos, como os católicos, com imagens e santos? Sim. Sim, inclusive a reforma protestante mudou a igreja católica também. Porque a igreja católica da época de Lutero estava tão perdida. Como eu falei aqui para vocês, eles vendiam papéis na rua chamados de indulgência. A indulgência era assim, a pessoa vinha e falava assim, olha, eu roubei. Ah, então me dá 50 reais. Aí a pessoa comprava o perdão do pecado. Aí ele recebia um documento da igreja dizendo que ele estava perdoado. Por fim, a coisa descambou tanto que as pessoas começaram a comprar perdão de pecado que iriam cometer. A própria igreja católica, depois da reforma, teve que fazer uma coisa chamada contra-reforma, que foi onde eles tentaram se voltar mais para o que a palavra de Deus diz, porque realmente o que eles viviam na época de Lutero era algo completamente fora de tudo. Pastor, até qual momento da grande tribulação haverá a possibilidade de converter os que não confessaram Jesus? Toda a grande tribulação. Eu, Lucinho, creio assim, ó. A minha linha de pensamento é assim, ó. Nós estamos agora no período chamado princípio das dores, ok? Nós estamos vendo os sinais aí. Só que os sinais estão ficando mais intensos, igual contração quando a mulher vai dar à luz. Só que agora, aí de repente nós vamos entrar na grande tribulação. Só que a grande tribulação não vai ser anunciada na TV. Até porque os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, o homem do pecado, ele vai posar de Cristo. Ele não vai chegar e falar, oi, sou o anticristo. Você não vai ligar a televisão, boa noite, e começa hoje a grande tribulação. Não vai ter isso. Então, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de desgraça. Ok? Até o final desses 3 anos e meio último, a pessoa vai poder entregar a vida a Jesus, que é quando Cristo vem para levar a sua igreja, matar o anticristo e levar a sua igreja. Então, eu acho que até esse momento aí, nós vamos ter a possibilidade, a pessoa vai ter a possibilidade de salvação.
Sou guitarrista, como conquista a varoa? Ué, o que guitarra tem a ver com conquistar a varoa? Ué, você tem que conversar com a menina, você tem que se interessar por ela, o que ela faz, o que ela gosta de comer, sentar perto no culto, toca olhando pra ela no culto. Pastor, é pecado fazer amor com minha esposa ouvindo louvores? Não, você vai fazer namoro e louvando a Deus ao mesmo tempo, isso aí que é levita mesmo, hein, adorador. Problema não, Deus te abençoe. Quando o marido trai e engravida outra mulher, perdoa ou abre mão do casamento? Aí a pessoa vai decidir o que ela quer da vida dela. Ela vai decidir, isso é muito particular da pessoa que está sofrendo pela situação. Perdoei a traição do meu marido, mas a ex-amante vive de deboche de mim. Você tem que fazer, bloqueia essa jararaca, bloqueia essa filha do capeta, bloqueia do deve com seu marido também. Então, bloqueia a sua história. Pastor, o que eu faço quando eu tive 3 decepções na igreja? Mas já prepara para a 4ª, daqui a pouco é a cheira. Pastor, fica atiçando meu noivo para mantermos relação, mas ele quer esperar o casamento. Você podia fazer igual ele, né? Quietar seu facho, orar mais um pouco, ler a Bíblia, buscar o Espírito Santo. Quieta seu facho. Pastor, é pecado se divorciar por incompatibilidade de gênero? Ô, gente, vocês namoraram, noivaram e não perceberam essa incompatibilidade. Agora casou, agora aguenta. Pode ficar casado sim, para com esse trem. Como falar pra minha esposa que ela é muito chata? Fala pra ela, tem que conversar. Fala, você tá chato, você tem que melhorar. Tem que melhorar também, tem que conversar. Casal tem que conversar. O problema dos casal hoje é que vocês não conversam, tem que falar. Pastor, é pecado mentir por uma boa causa? Vocês não são crentes, não. Não tem temor a Deus, não. Vocês não estão entendendo o que é santidade. Pastor, é pecado ir num motel sozinho para curtir uma hidro? Não, você não está indo lá só para isso, não. Você não precisa ir para lá para fazer isso, não. Não é assim as coisas, não, gente.